Muito bem, pessoal. Topando aqui o desafio de gravar essa videoaula aqui, mesmo sendo durante o dia ainda e bastante barulho aqui na redondeza. Então, se algum cachorro latir, algum carro passar, vocês não reparem, não. Bom, o objetivo dessa aula, inicialmente, é dar uma noção, principalmente para aqueles que entraram posteriormente às primeiras aulas, onde a gente discutiu um pouco a metodologia. Foi isso? Bom, a proposta pedagógica desse semestre, ela está estruturada no que a gente chama de metodologia ativa. Você já deve ter ouvido falar nisso, tem sido um assunto bastante recorrente, essas novas tecnologias, né, o uso de novas tecnologias e utilização de propostas pedagógicas diferentes, no caso, a metodologia ativa tem sido uma das mais faladas aí nesse processo. Mas o que vem a ser? Bom, primeiro vamos entender que existem dois modelos, basicamente, né? Um que eu vou chamar aqui de modelo tradicional e o outro de metodologia ativa. No modelo tradicional, o que a gente tem? Normalmente, né, o aluno, nesse caso, ele já está acostumado, né, esse modelo que eu chamo, inclusive, de educação bancária, que é onde o aluno vai para a sala para receber. Né? Igual a gente vai num banco para poder receber um dinheiro, ali, né, o banco é o detentor do dinheiro, você vai lá para poder fazer um saque. Então, as aulas seriam mais ou menos isso, né? Os alunos iriam para dentro de sala para poder receber uma informação que vem pronta ou preparada pelo professor, né? O conhecimento, o conteúdo dessa disciplina ou né, matéria que está sendo dada, ela vai ser sempre compartimentalizada. Por quê? Em alguns momentos se fala de um tema, depois se muda para outro tema, e assim vai numa sequência. Isso é o que está acostumado, todo mundo está acostumado a fazer, como se fossem pastas. Eu encerro um assunto, abro outra pasta, encerro outro assunto, e assim também eu vou colocando dentro de um arquivo, que seria, né, minha cabeça seria como um arquivo, onde eu colocaria essas pastas. E essa metodologia tradicional também trata o estudante como aluno, né? O aluno, né, vem do latim esse nome, né, aluminus, né, é, significa, né, sem luz. A é um prefixo de negação, de ausência, e luminus, o luminus é o sufixo, o sufixo que vai dizer aí da falta de luz, né, de luz. Então, aluminus é essa falta de luz. Então, o aluno ele não teria luz própria, o professor seria o responsável por poder iluminar esse aluno. Bom, estão entrando algumas perguntas aqui pelo Telegram, por isso vocês devem estar ouvindo um sonzinho aí. Mas outra coisa, né, a metodologia tradicional ela encontra aí uma dificuldade em se adaptar aos estudantes que já estão, né, atualmente adaptados a outra dinâmica, né, do mundo digital e da agilidade da informação, onde uma informação puxa a outra, ela não está compartimentalizada, né? Bom, aí na metodologia ativa de ensino, que a gente faz, né? A gente parte do pressuposto que todos têm algum conhecimento a dividir. Então, o aluno não é um saco vazio que vai sendo colocado coisa dentro dele, né? Ele traz uma história, ele tem um conhecimento de determinada matéria, de determinado tema, mesmo que seja um conhecimento popular, mas ele traz alguma coisa a contribuir, né? Então ele vem ali para dividir esse conhecimento também. O conteúdo ele é dinâmico, né? E os links são feitos a todo tempo. Então você não está falando de um tema, de repente esse tema te puxa a outra coisa e essa coisa te puxa uma terceira e assim vai. Então, por exemplo, né, numa disciplina que eu vou falar de inflamação, aí de repente eu falo do anti-inflamatório e aquele anti-inflamatório me puxa para um problema de uma reação adversa que aquele anti-inflamatório tem, como por exemplo, problema gástrico, aí eu já entro na parte do digestório, né? E posso falar também que esse fármaco influi na excreção renal, né, ou no ritmo de filtração glomerular, e aí eu trabalho com a parte do renal. Então, assim, eu vou criando links, né, a todo momento. Né? Então, o conhecimento, ele funciona mais como é no dia a dia mesmo, né? A gente
sempre buscando uma coisa e puxando outra, né? A partir de um problema que aparece, a gente tem que buscar diversas fontes ao mesmo tempo, né? Então dá mais agilidade. Outra coisa, o aluno ele é um protagonista do aprendizado. Ela não vai ali simplesmente para receber, né? Ele não, então não é uma educação bancária. Ele é protagonista. Ele é que tem que se interessar pelo aprendizado, né? Ele não é coadjuvante, ou pior ainda, né? Ele não é um assistente só de aula, né? Ele vai ter que desempenhar papéis para poder sistematizar esse conhecimento que está sendo dado. E, obviamente, que essa metodologia ativa vai comungar com novas tecnologias aí com muito mais facilidade. Bom, as ferramentas que vão ser utilizadas na disciplina, especificamente, né, porque a metodologia ativa, metodologia é um conjunto de métodos, né? Então, vários desses métodos agrupados formam a metodologia. Nesse caso, eu vou usar algum desses métodos, né, para poder a gente trabalhar esse semestre. O primeiro seria essa aprendizagem baseada em problemas. No nosso caso específico, das disciplinas de FISFAR, nós vamos trabalhar com aprendizagem baseada em casos clínicos. Então, a partir do caso clínico, a gente explora toda a disciplina, né? Ou todo o conteúdo proposto para a disciplina. Aliás, nós vamos até extrapolar um pouco mais em alguns casos, como é o caso, né, como é o particular lá da FISFAR, no processo inflamatório, né? Então, o plano de ensino, ele, apesar da disciplina se chamar fisiopatologia e farmacoterapia do processo inflamatório, do sistema digestório e endócrino, quando você analisa o plano de ensino, não tem nada disso, né? Só fica no inflamatório praticamente o tempo todo. Então, o mesmo nós vamos fazer para o renal respiratório, né? Então, tentando trabalhar os conteúdos todos de uma maneira mais dinâmica e não compartimentalizada. E o caso clínico ele é ótimo, né? Ele é um problema que a gente vai tentar resolver e com isso a gente vai linkando essas informações. Vamos usar também a sala de aula invertida, você já deve ter ouvido falar. Infelizmente, a sala de aula invertida, apesar do Pitágoras colocar, né, até dentro da estrutura do AVA, lá você tem uma pré-aula, que seria um momento para o aluno ver algum material que o professor enviou, mas a gente sabe que isso na prática não tem acontecido. Eu estou fazendo um pouco, eu coloquei o título aí, a sala de aula invertida, mas na verdade nós vamos fazer uma sala de aula integral. O que é isso? Nós vamos passar o tempo inteiro juntos, né? Comunicando através de aplicativos. No caso, nós vamos usar um aplicativo gratuito e que possibilita a gente fazer um chat, ou melhor, né? Tá conversando o tempo inteiro, sem expor o telefone um do outro, que é o Telegram. O Telegram ele tem essa ferramenta e ele consegue subir alguns vídeos maior tamanho do que o WhatsApp. Então, é uma ferramenta mais ágil do que o WhatsApp nesse processo, né? Sem também expor a individualidade né, os números de telefone de cada um aí, né? Então, nós vamos utilizar o Telegram montando grupos, então, por disciplina. Com isso, né, como eu disse, é um caso clínico, é um paciente, entre aspas, aí, vivo, e que vai evoluindo durante a semana. Ele não é evoluído só nas sextas ou nas segundas ou nas quartas-feiras, né? Todo dia acontece alguma coisa. Então, esse paciente pode ter uma intercorrência durante a semana, esse paciente pode receber um exame novo, né? Um resultado de exame novo, e esse exame, essas intercorrências vão sendo postadas nesse grupo, né? E assim todo mundo vai estar ciente das mudanças aí do paciente durante a semana. Algumas tarefas também podem ser atribuídas durante a semana para serem realizadas e entregues dentro do próprio grupo, tá? Via e-mail, grupo, né? Depois eu vou até falar, tem um e-mail também, isso eu vou expor em sala de aula, mas tem um e-mail para onde vocês vão encaminhar material e tudo mais. Bom, beleza. E a outra, né, a outra ferramenta é a gamificação. A gamificação você já deve ter ouvido falar também, o Pitágoras também já adotou aí na questão de distribuição de nota esse modelo gamificado, né?
ou seja, transformar num jogo a disciplina. Só que nesse jogo especificamente das nossas disciplinas de FISFAR, não vai ter ninguém perdendo, né? Ou melhor, não vai haver disputa de você com o outro, né, com o colega. O tempo inteiro vocês vão estar colaborando uns com os outros e você só disputa consigo mesmo. Ou seja, né, é, tem que vencer aquela preguiça, vencer aquela inércia e começar a estudar e procurar fora dos horários de aula aí também, né? Então, isso é que vai sendo gamificado. Eu vou mostrar agora como é que é essa dinâmica, tá? Bom, então a proposta da dinâmica propriamente dita é utilizar um modelo que vocês já devem, né, conhecer de séries de televisão. Então, tem uma série de televisão que é o Dr. House. A série do Dr. House saiu do Netflix, infelizmente, mas existem outras plataformas onde ela está passando, inclusive alguns aplicativos para celular. Tá? Isso depois também eu exponho para vocês em sala. Mas seria interessante vocês assistirem para entender como é que é a dinâmica. No caso, só dando uma informação geral, é, a, a, a série está baseada então numa equipe, né, que está colocada aí na tela. Essa equipe ela é responsável por diagnósticos difíceis, né? Aqueles diagnósticos mais complicados que não, os médicos não conseguiram fazer são mandados para essa equipe aí que é liderada pelo Dr. House, aí, que é esse que está no centro aí de blazer preto. Então, o Dr. House é uma figura controversa, pessoa brilhante, né? Conhece muito de medicina, de diagnóstico, mas tem seus problemas relacionais e é um pouco casca grossa, mas é explorada essa falta até um pouco de ética dele, é explorada de uma maneira assim cômica, né, pela série. Então é bastante interessante de ver. E nós vamos fazer mais ou menos isso. No caso específico, eu vou ser o Dr. House e vocês vão fazer parte da equipe clínica, ok? Vou explicar depois também. Então, eu fiz até uma vinhetinha, vamos ver se ela vai rolar aqui. Muito bem. Então, a dinâmica, né, além da questão de explorar essa brincadeira aí da série, né, o conteúdo ele vai ser coberto, então, pelo estudo de casos, como eu já disse anteriormente, né? Então, nós vamos trabalhar, bom, a minha ideia era trabalhar o máximo de casos possíveis, mas com essa história agora do coronavírus aí, a interrupção de aula, vamos ver se a gente conseguir trabalhar 2 casos bem trabalhados, já está de bom tamanho. Um na primeira etapa e outro na segunda. Como eu disse também, nós vamos trabalhar em equipes clínicas. Eu gosto de chamar equipe, não grupo, né? Grupo é um amontoado de gente. Equipe é onde a gente tem as pessoas todas colaborando umas com as outras, né? Então eu tenho aí dentro de uma equipe diversas funções e em cada equipe que for montada vai ter um chefe de equipe. Esse chefe vai ser o responsável pela interlocução direta comigo, caso haja necessidade, algum problema da equipe aí, né? É, essas equipes, então, vão ser responsáveis, né, por evoluir esse paciente ao longo do caso aí da etapa. A pontuação, apesar de se trabalhando em equipe, a pontuação ela é diferenciada por aluno. Óbvio, existem alguns pontos atribuídos para a equipe, mas a maior parte dos pontos são atribuídos por aluno. Né? Nessa tentativa de gamificação, eu até vou procurar falar crédito quando for relacionado com essa dinâmica nossa, para não confundir com os pontos que são os que vocês recebem, né, ao final de cada etapa e tudo mais, né? Mas, então, vocês vão ganhando créditos e esses créditos depois vão ser trocados, inclusive por pontos também, tá? Então, essa pontuação, apesar, né, de estar se trabalhando em equipe,
cada um é responsável pela sua própria pontuação. Então não tem encosto, né? A pessoa encostando uma na outra dentro de trabalho, ok? Há uma progressão hierárquica durante a dinâmica, ou seja, vocês vão entrar com um nível elementar e à medida que vocês forem ganhando créditos, né, por tarefas realizadas, por participação em sala de aula, por contribuição externa, eu vou falar ali daqui a pouco, mas vocês vão subindo de níveis, né? E esses níveis, né, quanto mais graduado você for, mais regalias você vai ter, inclusive durante prova e tudo mais, tá? Essas regalias, elas são fundamentais aí para algumas pessoas se saírem melhor ainda na disciplina. Com os níveis hierárquicos, né, todo mundo entra com 0 créditos, ou seja, acadêmico 1, e à medida que vai ganhando crédito, 300 vai acadêmico 2, 500 acadêmico 3, recém-formado 700, profissional 1.000, sênior 1.500, sênior 2, 2.000 e master 3.000 créditos, né, que são necessários para poder você chegar ao nível master. Como é que você sobe de nível, né? Então, alguns pontos. Presença. Lembrando, nós temos 3 aulas consecutivas, então são 3 presenças. Cada aula, cada dia que você recebe então 15 créditos. A participação durante as aulas. E participação eu não entendo simplesmente estar ali e falar uma coisinha, não. É participar ativamente, mostrar interessado, né? Fazer, né? No final da aula, se eu sentir que a aula evoluiu, que foi uma aula participativa, aí todo mundo ganha. Mas se não, vou ver só aquelas pessoas que realmente se interessaram e vou dar os créditos para essa pessoa. Cumprir tarefas, inclusive o acesso ao AVA. Eu coloquei o acesso ao AVA entre aspas ali, entre parênteses, porque não é a única coisa, existem outras coisas também que vão atribuir créditos. Então, cumprindo os créditos, cumprindo as tarefas, ganha 100 créditos. Opinião correta. O que eu chamo de opinião correta? Opinião correta é alguma opinião durante a aula, ou mesmo uma pergunta que faça o tema evoluir, né? Ou seja, a pessoa tem uma dúvida e aquela dúvida orienta a nossa discussão, né? Faz evoluir a discussão para determinado lado que eu estou achando interessante. Então, naquele momento, eu atribuo 50 créditos à pessoa. E eu comunico na hora, né? O pessoal que já está há mais tempo aí, alguns já têm aí um banco de créditos aí que eu vou divulgar mais à frente. Coesão da equipe. Então, essa aí já é uma nota dada para a equipe, né? Então, aqui é um problema, né? Se a equipe tiver parcialmente coesa, não ganha. Tem que estar totalmente coesa, né? Então, na hora que eu der a atividade e rodar, né? Ver que está todo mundo participando, beleza. Eu rodo entre as mesas, entre as equipes, né? Para poder saber como é que está a evolução. Se tiver alguém atrapalhando ou não estiver fazendo nada, aí a equipe inteira perde os 20 pontos. Ou 20 créditos, melhor dizendo. A solução do caso, né? Então, hoje nós estamos, né, é uma sexta-feira, seria o dia da nossa entrega do relato de caso. Então, a equipe tem que entregar esse relato de caso. Junto com o relato de caso, se a gente estivesse presencialmente, eu faria também a vistoria das pastas de prontuário. Eu pedi que, ao início do semestre, as pessoas fossem colecionando aquilo que foi sendo colocado. Por exemplo, os exames que saíram, né, as evoluções do paciente, colocar tudo, criar uma pastinha para aquele paciente, e eu vou passar vistoriando essas pastas, né? Elas em si não valem nota, mas elas podem perder, né, dentro daquele cumprimento de tarefas ali, por exemplo, entraria ali também, né? A solução do caso, quem conseguiu solucionar o caso, então são 100 créditos. A equipe conseguiu solucionar o caso, mais 100 créditos. Aí também é uma nota em equipe. Contribuição extra-classe, isso aqui que eu acho fundamental, é o que eu falei ali mais atrás, eu não quero sala de aula invertida, não, eu quero sala de aula integral, em tempo integral. Ou seja, vocês pensarem na disciplina o tempo inteiro. Então, estamos em casa, foram mexer em alguma coisa, né? Às vezes até pesquisando coisa de outra matéria, encontrou um artigo que acha que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Aí vai mandar para mim pelo e-mail que eu passei em sala de aula.
e aí a pessoa que fez essa contribuição e que foi realmente relevante, eu vou olhar, obviamente, para ver se foi relevante, ganha mais 50 créditos, ok? Essas contribuições, né, algumas já viram também aí, vão até para o AVA, né, já tem lá, eu coloco o nome do estudante que mandou, então, aquela contribuição. Pontos do bimestre vezes 10. Na verdade, isso aqui é uma dinâmica que o ponto que você obteve na oficial 1, se obtiver na oficial 1, eu vou fazer uma matemática ali e no final das contas, né, por exemplo, a primeira, para aquelas disciplinas que são nível 2, que vale então mil pontos a primeira prova oficial, eu vou dividir por 10. Eu coloquei multiplicar por 10 ali, mas na verdade eu vou dividir por 10. Então a pessoa pode ganhar até mais 100 créditos, né? Enquanto na oficial 2, que são 4.000, no caso das disciplinas nível 2, eu divido depois na segunda etapa por 40, para poder ganhar também 100 créditos. Ou seja, pode ganhar mais 100 créditos de acordo com a nota que eu obtiver na etapa. Bom, entretanto, nem tudo são flores, né? Tem coisas aí também que são punições, né? Então, você ganha crédito, mas você pode perder. Atrasou, menos 5. O atraso foi definido em sala de aula, cada turma definiu qual que era o limite. Eu passo uma lista de presença, dentro daquele horário que foi definido, eu passo uma linha, quem chegar depois recebe presença, mas tem descontado 5 créditos do atraso. Uma coisa importante dizer é que esse atraso também eu vou começar a contá-lo agora depois dos intervalos, né? Porque tem gente que desce para o intervalo e esquece do mundo, né? Então, a ausência, menos 20, né? Então, se uma ausência injustificada, pode perder menos 20, ou seja, já deixa de ganhar 15 créditos da presença e vai perder mais 20 da ausência. Então, são menos 35 pontos, né? Se a gente fosse somar os dois. Desviar do assunto. Então, tem gente que começa a falar, né? A gente está falando no assunto, aí entra com matemática totalmente nada a ver, desvia o assunto, né? E insiste naquilo, né? Então, nesse caso, eu vou tirar 10 créditos. Por quê? Nós temos pouco tempo, nós temos que focar nos assuntos. Eu não me esquivo de responder nada, né? Nada sobre, sei lá, como eu disse na sala de aula, sobre o medicamento para epilepsia do cachorro da vizinha. Pode me perguntar no final da aula, mas durante a aula isso é desviar do assunto e a pessoa perde 10 créditos. Conversa paralela, aquela que incomoda e que não está contribuindo em nada na aula, né? É, mesmo quando você está dentro de uma equipe trabalhando em equipe, às vezes tem alguém conversando sobre futebol e atrapalhando o restante da turma. Isso daí também é penalizado, menos 20. Uso não autorizado de eletrônicos. Gente, apesar de ser uma norma institucional, aquela norma que foi colocada pelo Pitágoras, de não utilização de telefones celulares durante as aulas, aquilo ali é para resguardar o professor. No nosso caso específico, eu acho fundamental a utilização dessas tecnologias. Então, eu até peço que vocês tragam não só o celular, mas tablet, notebook, para que a gente possa, então, fazer pesquisas em tempo real ali, né? Saber procurar coisas em tempo real, dúvidas, e até mesmo, né, comunicar ou passar alguma coisa é, em tempo real ali, tá? Não cumprir as tarefas, então, menos 50. Isso incluindo aqueles que tiverem um acesso inferior a 75% no AVA. Eu vou verificar sempre na véspera da aula, da turma, quem que entrou naquela semana. Se você não entrou, você já está perdendo crédito, tá? Ausência injustificada das avaliações. É o valor da avaliação dividido por menos 10, ou seja, você pode perder até 100 créditos, né, na primeira etapa ou na segunda, né? A sistemática é a mesma, ok? Bom, há também os prêmios, né? Então, quem conseguiu ganhar, né, os créditos necessários vai ter alguns prêmios, algumas regalias. Então, primeiro, direito de levar um lembrete para a prova, né? Esse lembrete consiste numa folha de papel A4, escrita à mão, somente de um dos lados, né? Com o conteúdo que achar interessante levar para a prova.
Para isso, a pessoa tem que ter 500 créditos na primeira etapa e 1.000 créditos na segunda etapa, ok? Os créditos são cumulativos, obviamente, de uma etapa para a outra. Escolher uma questão para deixar em branco na prova. Então, geralmente acontece, né? Tem uma daquelas questões que dá um branco total e a gente, não, né? Às vezes ainda é pior, que é a mais vale na prova. Então, se você tiver 750 pontos, créditos na primeira etapa e 1.500 na segunda, você tem a opção de deixá-la em branco, né? Vai simplesmente colocar na prova, né? Escolhi essa questão para deixar em branco e eu então redistribuo o ponto daquela questão nas outras questões que você fez. Então é importante que você faça as outras questões para que haja redistribuição da nota, né? Direito a trabalho suplementar. Isso aqui eu coloquei para melhoria da nota oficial. Como normalmente a gente tem uma semana para poder lançar essas notas, às vezes tem um pouquinho mais para poder lançar as notas, para divulgar as notas, e nós vamos divulgar o mais rápido possível, eu vou colocar para vocês essa possibilidade. Aquela pessoa que não alcançou a média, ou que alcançou a média, quer melhorar a nota, né? Se ela tiver 1.250 pontos na primeira etapa e 2.500 na segunda etapa, ela pode fazer um trabalho que eu vou definir e para ganhar créditos adicionais aí para melhoria da nota. Tá? Bom, outra coisa, 1/3 da nota da avaliação continuada de cada etapa vai ser atribuída de forma proporcional aos créditos obtidos pelo estudante. Como é que eu vou fazer isso? Para ficar claro, eu vou pegar o máximo de créditos que foram conseguidos naquela etapa e considero aquilo 100%. E aí, com uma tabelinha de Excel, eu vejo os créditos de cada um e faço uma proporção para saber quantos pontos cada um vai merecer, né? Então, quantos por cento cada um recebeu dessa nota. Então, 1/3 da nota vai ficar com o trabalho de um caso clínico, o outro terço de um GD que vai ser dado, e o terceiro, né, o terceiro terço, né, vai ser relativo a esse valor né, dos créditos que você obteve durante a etapa. E também, ao final, toda equipe que tiver maior número de graduados, né, então, pessoas que foram tendo um número de créditos maior e foram se graduando, ao final do semestre eu vou conceder para eles um certificado, uma medalha ou um troféu, de acordo com o que eu achar mais relevante na época, né, e couber no meu bolso também. Ok? Então é isso, pessoal. Bom, só já agradecendo aí, né, vocês aí por ter topado essa brincadeira, mas eu acho que vai ser muito produtivo. Aliás, já está sendo muito produtivo, né? Ao final agora da etapa, nós vamos fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu e vamos ver o tanto tanto de tópicos dentro da nossa plano de ensino que foram já cobertos, né? Simplesmente num caso clínico, tá? Muito obrigado e até mais.